Boa tarde, turminha. Estamos voltando aqui hoje para concluir, né, o nosso Lapbook. Ontem nós já demos uma adiantada, já fizemos bastante coisa, já aprendemos bastante. E hoje nós vamos concluir o nosso Lapbook. Vamos se lembrar? Aqui nós fizemos os nossos mapas, sabendo a nossa localização. Aqui os nossos monumentos e construções importantes, o setor onde a gente mora e a nossa capa, né? Com as nossas bandeiras e símbolos da nossa cidade. Hoje, nós vamos falar sobre o nosso patrimônio cultural. Vocês se lembram que na última unidade do nosso livro de história, nós estudamos sobre patrimônio cultural? Nós estudamos sobre patrimônio cultural material, que é aquele que a gente pode tocar, pegar, são igrejas, pontos turísticos, né? Tem o patrimônio imaterial, que é algo que a gente não consegue tocar, mas que está passando ali de geração em geração, né? Provavelmente a mamãe viveu, a vovó viveu e a gente vive hoje, e os nossos filhos também viverão. Mas a gente não pode tocar. E temos também o nosso patrimônio natural. Aqui no Gama nós temos muitas riquezas e muitas vezes a gente não fala dessas riquezas, né? Vocês sabiam que aqui a gente também tem o nosso patrimônio cultural? Você sabia que a gente tem um patrimônio natural? Nós temos o Córrego Crispim, que ele passa ali perto da escola, e antigamente nós tínhamos um parque ecológico ali embaixo do Gama, que era a prainha, e lá tinha um clube, as pessoas se encontravam no fim de semana, né? A minha mãe viveu isso e eu vivi, só que infelizmente, porque houve a ação humana, teve uma poluição, e aí acabou poluindo e a gente não tem mais esse parque, né? A gente não tem mais essa área pra gente se divertir, porque a gente não cuidou no passado. Então, por isso que é importante a gente conhecer e valorizar, né? Cuidar do nosso patrimônio. Se vocês tiverem dúvida, pede pro papai, pede pra mamãe ou pra vovó contar um pouquinho dessas histórias, se eles chegaram aqui no Gama, como era, quais eram as construções, o que teve de novidade, qual era a diversão deles naquela época, né? Então, vamos lá. O nosso patrimônio cultural, a gente vai fazer do mesmo jeitinho que fizemos na outra. Vamos recortar aqui o patrimônio cultural, vamos colar aqui do outro lado e vamos fazer a relação. Vamos começar aqui com o tradicional desfile cívico do Gama. Acontece anualmente para comemorar o aniversário da cidade. Estudantes, professores, militares, bandas e muitos outros representantes desfilam o orgulho engamense. Ao chegar à administração do Gama, a festa é encerrada com o esperado corte do bolo de aniversário. Esse aqui, nosso desfile cívico, deixa eu pegar aqui, é essa figurinha aqui. Dá pra perceber que essa aqui é a banda da escola classe 11, não, do CEF 11, desculpa. A minha mãe participava desse desfile, junto com as minhas tias, quando elas eram estudantes. Eu, como professora, também participo. Ano passado eu desfilei. E o meu filho também desfila como aluno. Então, vocês podem perceber que é algo que passa de geração para geração e que tem uma importância, né? Para nossa cultura. É a comemoração do aniversário da nossa cidade. O próximo é o chamado... esse é muito importante. José dos Santos Cavalcante, chamado também de Palhaço Pirulito, era conhecido por estar presente nos jogos no Bezerrão, torcendo pelo time local e também exercendo a função de ambulante. Sempre divertido, fazia a alegria da criançada na porta das escolas, restaurantes e praças da cidade. Faleceu em 2020 com 54 anos. Vocês se lembram dessa figura? Já viram ele por aí? É o nosso famoso Palhaço Pirulito, né? Quando se fala em Gama, se lembra do Palhaço Pirulito, é algo que relaciona. E ele fez parte da minha infância, fez parte da juventude da minha mãe, e também fez parte da infância do meu filho, né? Ele ficava todos os dias ali na escola classe 1, que foi a escola onde eu estudei, e onde o meu filho estuda também. Então, você vê que é algo que passou de geração para geração, a importância dele, a relevância dele, o significado. Quando se lembra de Gama, se lembra do Palhaço Pirulito. E ele, infelizmente, faleceu esse ano, né? Não foi por conta da Covid, mas ele veio a falecer. A próxima é muito legal. Quem nunca se divertiu lá? A Fagama. É uma festa popular com exposições de produtos e serviços, grande parque de diversões com aparelhos modernos, praça de alimentação, área de shows artísticos e renomados no circuito nacional, com a participação de artistas e demais eventos culturais. Tudo isso com a entrada franca.
A Fagama também, muitos casais, né? Às vezes o papai e a mamãe se conheceu lá na Fagama. E a gente vai até hoje, né? No ano passado eu fui, levei meu filho, a gente gosta todo ano. Eu ia quando mais nova, ia quando criança, minha mãe ainda vai, minhas tias, todo mundo vai pra Fagama. É uma festa muito importante na nossa cidade, que teve uma mudança, ela tá com outra configuração, tá de outra forma hoje em dia, mas ainda assim é a nossa Fagama, né? Característica do Gama, é uma festa, é um patrimônio cultural e material, porque a gente não pode tocar na festa, mas a gente vive. E por último, e não menos importante, nós temos aqui a Praça Lorival Bandeira, que está localizada lá no setor leste, próximo ao Parquinho Leste e ao Centro Cultural Cine Itapuã. Foi revitalizada em 2017 e é utilizada para apresentações culturais, shows musicais, peças teatrais e outros eventos. Olha só, aquela pracinha ali, o Parquinho Leste, já foi um ponto de encontro muito importante na nossa cidade, né? Hoje em dia a gente não usa tanto, mas ali já foi uma área muito rica de cultura, já era a nossa diversão, né, durante muito tempo. E o Parquinho Leste ainda continua sendo um lugar muito importante para todos nós. Então esses são alguns pontos importantes. Tem mais? Tem. Nós temos a nossa Via Sacra, que acontece sempre toda sexta-feira santa, lá na nossa igreja São Sebastião. E tem outras festas, né? Outras coisas porque não caberiam todas aqui. Mas a nossa cidade tem sim muitas riquezas, muitos patrimônios culturais e a gente precisa valorizar e cuidar. Como foi o exemplo do nosso patrimônio natural, a Prainha, que a gente acabou, né, destruindo. Então, pensando nisso, nós temos mais uma parte do nosso Lapbook, que é essa aqui. São sugestões, nós vamos pensar em alguma sugestão. Quando você foi construindo, você pensou em alguma coisa que falta na nossa cidade, que poderia ter e não tem? Então é essa parte. Nós vamos recortar cada quadradinho e vai ficar assim. Nossa cidade poderia ter. A gente já colocou aqui algumas sugestões. Um parque ecológico, como era o da Prainha, que tinha um clube, algo pra gente se divertir, fazer uma caminhada no final da tarde. Um cinema, que o nosso Cine Itapuã foi desativado, no shopping do Gama nós não temos. E aqui eu deixei mais um espacinho pra vocês sugerirem. E aí, o que falta no Gama? O que a gente poderia ter pra nossa cidade ficar mais legal? Conto com a sua sugestão, tá bom? E aí a gente vai recortar e eu vou ensinar como colar, tá bom? Então vamos até pra nossa última parte do Lapbook. A gente já fez bastante coisa, vamos finalizar agora, tá? Ele tá ficando assim. A gente vai pegar a parte do patrimônio cultural, como fizemos na outra. Vamos dobrar na parte pontilhada. Passar um pouquinho de cola. Lembrando que tem que colar um pouquinho mais embaixo, tá? Pra não ter a dificuldade de ficar pra fora as nossas imagens e o nosso patrimônio cultural, ok? Pronto. E agora, não menos importante, é a parte da nossa sugestão. Lembre-se, aqui você vai fazer um lindo desenho de algumas... Use a criatividade, né? É algo que você sente falta na nossa cidade, que poderia ter. Não pode ser o mar, né? Que eu acho que deveria ter. Mas não dá pra ter mar aqui. Um parque ecológico, que eu já tinha dado a sugestão. Um cinema. E a nossa cidade poderia ter. Vocês vão passar cola nessa partezinha aqui, ó. Dentro de cada um deles, tá? Se lembre que é só nessa partezinha aqui da linha. Da linha pra cá. Na capa não precisa. Depois que já tiver colorido, já tiver pintado e desenhado, a gente vai passar mais um pouquinho de cola. E vamos colar aqui, ó, ao lado do setor que eu moro. Tá ficando assim. Depois, não menos importante, a gente vai ajudar o Curupira, que foi o personagem que nós estudamos durante essa semana, a chegar na cidade do Gama. E aí, vamos ajudá-lo? Depois que você vai levar, traçar a linha, você vai pintar o caminho bem coloridinho também, pra ficar bem bonito.
passar cola no verso. E pronto, concluímos o nosso lapbook. Agora você já sabe muita coisa sobre a nossa cidade. Espero que vocês tenham se divertido e até a próxima. Um beijo!